que às vezes a gente também não pode acreditar que as pessoas só vão nos ver no extrafísico a gente fazendo coisa de amparador, né? Porque é muito relativo essa questão de que as pessoas estão me vendo, acham que estão me vendo no extrafísico fazendo coisas que não são habituais a mim, então não sou eu. Isso é um pouco relativo, porque na dimensão extrafísica, uma lucidez mais ou menos, a pessoa às vezes tem ali uma pensenidade mais autêntica, uma manifestação mais autêntica, e às vezes é ela mesma. Até porque isso também acontece com a pessoa depois que ela dessoma. Às vezes aqui a pessoa constrói uma aparência, uma forma de agir, porque está muito influenciado pelas normas sociais, pela mesologia. E aí quando a pessoa está no extrafísico, ela é mais autêntica. Mas aí qual é a estratégia para resolver o problema aí, questão que a Sandra trouxe? Aí entra a questão da energia, né, da tua própria lucidez, para fazer a tua isenção, para fazer aquela análise, né? Bom, vem cá, aquela consciência é mesmo a fulana ou não é? Existe uma série de variáveis para se considerar. Mas assim, o ponto, aí daria uma outra discussão, mas o ponto sim, que eu só gostaria de chamar a atenção é isso. O fato da pessoa estar meio alterada lá que as pessoas dizem, eu vi lá você fazendo aquilo, terrível, aquilo. Às vezes é ela mesma. Às vezes é ela mesma. Sim, né? Tem essa hipótese. Exatamente. Eu tive uma experiência uma vez na época que eu morava em Porto Alegre, com uma voluntária, que ela era super ativa no voluntariado e tal. Aí eu tive uma vez um sonho, vamos botar assim, né? Uma projeção semiconsciente, que ela estava mal, que ela estava sentindo dor e tal, e eu fui lá e energizei, e ela fez uma assistência e tal. E aí uns dias depois eu cheguei na unidade lá e encontrei ela, e quando eu olhei eu lembrei na hora, imediato. Falei, puxa, sonhei com você essa semana e tal, e coisa. Só que eu acho que não era você estava mal, com dor e tal. Aí ela falou, sério, aonde que eu estava com dor? Nas costas. Ela falou, essa semana acabei de vindo, estou para fazer uma cirurgia na coluna, que eu estou com problema e tal. E confirmou. Então, aparentemente incompatível, né? O que eu vi no extrafísico incompatível com a condição dela intrafísica. A gente tem que lembrar que é o holossoma. E aqui a gente vê o soma. E o soma aqui é uma dimensão das aparências, né? E o soma mascara muita coisa. Agora lá no extrafísico, às vezes... Exatamente. Muito bom. Falado, às vezes não é exatamente uma transfiguração, e sim a nossa, né, o onirismo, a nossa interpretação que está distorcida. Sim, mas aí não alguém é a transfiguração. Vendo o transfigurado. Exato. Sim, então, por exemplo, aí é outra coisa. Eu vi o Valdo. Às vezes não é que a pessoa é o sósia lá do para-sósia do Valdo. O antítipo. E sim, às vezes você, que no teu onirismo ou na tua, sei lá, faz aquela fantasia, né? Que é o Valdo. Às vezes você vai ter uma projeção com um assediador de uma pessoa que tu convive. E a tua lucidez está mais ou menos. Aí você vai ver esse assediador, às vezes, com a plástica dessa pessoa. Mas ele não está nem transfigurado. É a tua distorção. É a sua vontade. Exato, uma para-distorção pela energia, por estar sempre junto. Então, aquela coisa. Então, aí eu vejo, então, são dois aspectos então, que a gente tem que considerar. A tua lucidez, no caso, na tua para-percepção, seja projetado, seja na clarividência, enfim, a tua luz tem que saber. E no segundo momento, se realmente é uma transfiguração, né, ou é a própria consciência. Mas aí tem a tal da azeitona na empada, viu? Porque tem ainda uma outra consideração. Você quer muito ver aquela pessoa. E a pessoa que entrar em contato com você vai ter que fazer a lei do maior esforço para satisfazer algo que, se não for dessa maneira, você fica sem a assistência. Claro. Eu não recordo... Veja o nível de universalismo exatamente. Também, que está embutido nisso. Eu não recordo exatamente no caso da experiência do Swedenborg, que ele falou que viu Jesus Cristo, não foi? E aí eu pergunto,
a Consciex lá do Zéfiro estava transfigurada em Jesus Cristo? Não. Lógico então que foi não. a cognição dele, o apriorismo dele. Então tem esse fator que influencia muito. Eu lembro, assim, quando eu comecei a pensar nesse tema, eu procurei lembrar qual é a transfiguração que eu vi, alguma experiência mais marcante. Vou baixar o volume lá, eu acho. E daí eu lembrei de uma experiência com outro relato rapidamente. Uma pessoa aqui da comunidade que dessomou, que eu já relatei aqui que eu tenho uma certa, acho que facilidade e eu vi essa coisa aqui do rejuvenescimento. Assim. Quando eu vi, ela estava na forma física que ela vivia aqui, e aí daqui a pouco ela se transformou e ficou jovem e tal. E aí em seguida eu acordei. Então essa transfiguração ela pode ter outros objetivos, né? Ela pode ter qual que é a mensagem ali que ela quis mandar, que ela já está bem, que ela estava lúcida. Aqui, ó, na página 2 ali diz, ó, a último pensata da transfigurabilidade. A Consciex, antiga com sim velhinha, que se manifesta extrafisicamente com paravisual rejuvenescido, demonstra a maior autoconsciencialidade depois da segunda dessoma e a intensificação da força presencial. Exatamente isso aqui. Perfeito. É o autodomínio. Muito boa a experiência. Quando a gente está projetado e a gente encontra a Consciex, que se é ou não é autêntica, né? aquela plasmagem, aquela plástica dela. Mas só uma observação, vocês veem que a questão maior é se a pessoa é aquela que diz ser ou não. Esse parece ser a nossa maior dúvida ou medo aqui, né? Então, se é que pode se chamar assim. Aí só um detalhe, que só falando de detalhismo, né? Uma coisa assim também que o fato daquela plasmagem ter algo diferente do padrão dela, conhecido, não significa necessariamente que não seja ela. Eu estou falando em termos de morfologia. Claro, porque tudo bem, além dos motivos óbvios daquela Consciex ter a holobiografia dela, mas eu digo assim, no sentido de que às vezes, por exemplo, tá, vou dar um exemplo bem... A pessoa se projeta, sei lá, com o professor Valdo. Está lá, todo de branco, e de repente ele está com uma bolsa vermelha. Aí a pessoa vê, pô, mas não era o Valdo nunca andou de bolsa vermelha. Só que às vezes, esses detalhes diferentes são ganchos para rememoração. Quem tem experiência com projeção sabe disso. Às vezes uma coisa diferente, fora do lugar, deslocada, é aquilo que prende a tua atenção, que faz com que tu desperte, volte para o corpo e traga junto aquilo. Então, às vezes é uma técnica. Um objeto. Ele é retrocognitivo. É isso? Tem mais isso também. Então, é uma paratécnica, às vezes, que é usada. Às vezes, até para a mensagem do fenômeno. Porque, vamos pegar esse exemplo. Encontrei o professor Valdo lá, legal, me projetei com o professor Valdo. Tá, mas vem cá. Qual é a mensagem do fenômeno? Às vezes, a mensagem do fenômeno está naquilo que era fora do padrão. Aquilo que estava diferente. Porque aquilo vai chamar atenção, porque está quebrando o padrão. Eles são muito, né? Eles são inteligentes. É uma técnica. Queria aproveitar. Então não significa que não era o Valdo. Não pode ser o Valdo, está com uma bolsa vermelha, Sim. Isso é um absurdo. Não necessariamente. Pode ser que era exatamente ele e aquela plasmagem, exatamente para a pessoa chamar a atenção dela, espantar ela e ela acordar. Projetei com o Valdo, tá, naquele contexto e tal, aí ela capta a mensagem do fenômeno. Miriam, queria aproveitar que ela capta a função da bolsa vermelha.